Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono Albérico, Sim. Onde paramos? Olha, nós estamos em meio às bodas de Caná. Eu me lembro que eu li o texto, não foi? Chegou Mas a ler? acho que não disse nada. Não chegou, não deu tempo. Além da leitura, não é? Uhum. Então não é mais preciso voltar a ler. Acredito que o telespectador tenha a Bíblia. Sim. Espero que tenha a Bíblia em mãos ou às mãos. Bem, a primeira coisa, Caná. Caná é uma localidade hoje discutida geograficamente. A Caná que os peregrinos costumam visitar não parece ser a Caná verdadeira. A Caná verdadeira está em outra parte, nas cercanias de Nazaré, sim, mas em outro lugar. Nós temos um primeiro complicador. Jesus não fazia milagres nas redondezas de Nazaré e nem em Nazaré. Agora, há mais. Em primeiro lugar, vejam que Jesus e a mãe se movem com muita familiaridade numa casa que não é deles. Eles foram convidados, como está aqui bem claro, mas... Como convidados, nós poderíamos dizer, deveriam ser mais comedidos. Isto não é problema nosso. Não é? Jesus aqui se move com uma familiaridade que parece ser a do dono da casa. Não, mas não entendi. Se Sim. ele diz que não é nosso o problema, talvez o contrário, não? Não é nosso. Então, nós não somos o dono da festa. Nós não somos o dono da casa. Isso. É o contrário. Se o problema... Não compete a nós. Pois é. Mas aqui, no texto, dá a intenção de que ele se move com inteira liberdade. Ele ordena, encham as talhas, encham de água, levem aqui, aprovem lá. Não é? Cada talha, traduzido em litros, dá 100 litros de vinho. 100 litros. Haviam 6 talhas, não? 6 talhas, 600 litros de vinho. Para quem já bebeu algum tanto. As festas de casamento na Galileia costumavam durar 7 dias. Não havia lua de mel na antiguidade. Fazia-se uma festa de 7 dias de duração. Mas 600 litros de vinho não parece ser um pouco exagerado para uma festa de uma aldeiazinha? Nunca vi sobre esse aspecto. Talvez aí há outra mensagem por trás disso. Não parece ser um pouco exagerado, não é? Bom, 7 dias... Sim, mas já deviam bebido também. Não estava no primeiro dia. Não estavam ali. Muito vinho. É bastante vinho. O mestre Sala parece não saber de nada e não entende quando lhe levam o vinho. Chama o noivo e diz ao noivo que primeiro se serve o melhor e depois se serve o pior. Mas este guardou, mas o noivo também não sabia. O noivo só também quem sabia era o não servente. Estava inteirado, só sabiam os serventes. Bem, este milagre não era um milagre necessário. Depois de terem bebido a suficiência, podiam se contentar com o que haviam já bebido. Portanto, não era um milagre necessário. Não havia necessidade alguma de Jesus realizar esse milagre e de uma maneira assim tão estrondosa. A própria resposta de Jesus
é uma resposta que nos deixa assim pensativos. Primeiro, se desempenha, que há entre mim e ti? O que significa, isto não nos diz respeito. Nada tem a ver conosco isto. Mas em segundo lugar, realiza o que lhe havia sido proposto, mas pergunto proposto com interrogação. Maria sabia que Jesus fazia milagres? Jesus não havia feito nenhum ainda. Como que, portanto, da boca de Maria, só podia ser uma constatação, sem nenhum pedido nem implícito. Eles não têm mais vinho. Ela não sabia que Jesus fazia milagres. Ela não leu os outros evangelhos. E esse evangelho aqui está no capítulo 2. Bem no início. Portanto, ela não podia interpretar o que Jesus faria ou deixaria de fazer. Portanto, do ponto de vista puramente histórico, este texto aqui traz mais dificuldades do que resolve. Do puro ponto de vista histórico. É verdade. Talvez o evangelista não possuísse mais pedras para compor o mosaico do que nós possuímos hoje, nesses 11 versículos aí. Portanto, mais uma vez o meu veredicto, non licet. Não dá para aceitar, do ponto de vista puramente histórico. Agora, se do ponto de vista histórico ele deixa a desejar, não dá para aceitar. Repito, Jesus nunca fez milagres assim, sem necessidade. Não era o seu estilo. Do ponto de vista teológico, este episódio tem uma riqueza incomparável. Os discípulos creram nele. Não só, mas a primeira parte do Evangelho de São João pode ser com justeza chamada o livro dos sinais. E diversos sinais ou ações transformam ou modificam os costumes judaicos em algo melhor, que é o cristianismo. Veja, por exemplo, o capítulo 4, Jesus e a Samaritana. Jesus promete à Samaritana uma água que aplaca toda a sede. Quem beber dessa água que eu der, nunca mais terá sede. A samaritana não entende, mas o leitor deve entender de que água se trata. No capítulo 5 é o sábado, o Shabat. Meu pai trabalha sempre, inclusive no sábado, e eu também. Quando ele faz a cura, né? No capítulo 6, o discurso do pão da vida. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Quem vos dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai que está no céu. No capítulo 8, na festa das tendas, uma festa para se pedir o dom da chuva. Jesus diz que eles foram ouvidos de uma maneira impressionante e não esperada. Quem tem sede, venha a mim, e beba aquele que crê em mim. De seu seio jorrarão rios de água viva. É o capítulo 8 ou o 7? É o capítulo 7. No capítulo 10, não é o templo o verdadeiro ente consagrado, mas aquele que o Pai
ungiu e enviou ao mundo. Este é o verdadeiro consagrado. No capítulo 12, a vida vem de Deus e Deus a dá a quem Ele quer e ressuscita Lázaro. O cristianismo sempre tem melhores respostas que o judaísmo. O senhor está falando do capítulo 11, que ele ressuscita Lázaro. 11. É. No 12 o pessoal procura 11. ele. Né? 11. E veja, em todo o livro, a primeira parte de João, que vai até 12, em toda a primeira parte, Jesus sempre substitui alguma coisa judaica por algo melhor, que é cristão. Esta alguma coisa melhor, neste nosso episódio aqui, é a velha água das purificações judaicas. Purificações que não acabavam mais, sabe? Os judeus bebem água, nós bebemos vinho. Nós temos uma coisa muito melhor. Nós não precisamos de muitas abluções. Nós temos uma bebida maior. Claro, é uma leitura mística esta aqui, mas é exatamente isto que o evangelista, a modo de história, quer transmitir. Nós bebemos um verdadeiro vinho, comparados aos judeus que continuam a beber água e a se servir da água para as velhas abluções. Temos que fazer um intervalo. E vou. Estamos de volta. Estamos de volta. Falta ainda resolver um probleminha aqui. Qual deles? Que é a mãe de Jesus. Ela aparece aqui, neste evangelho, 2 vezes. E sempre com o matronímico, nunca com o seu próprio nome Maria. A mãe de Jesus, aqui e no capítulo 19, aos pés da cruz. A mãe de Jesus. Há uma produção incrível, literária, a respeito do papel de Maria na vida de Jesus e na vida da igreja. Do lado protestante, normalmente denegrindo a figura de Maria. Mas não foi o caso de Lutero, não. Do lado católico, os tratados não passam de um nível devocional baixo. Que dizer? Eu aqui, depois de ter aprofundado e estudado, faria minha a tese, a afirmação de um exegeta que foi protestante, bem ligado à Igreja Católica, mas protestante da comunidade de Taizé, Max Turian, e depois se tornou padre católico, já faleceu. Max Turian afirma que durante a vida de Jesus, Maria não teve nenhum papel. E de fato, tudo se passa entre Jesus, o Pai e os seus discípulos. Maria não aparece, a não ser numa breve visita sinótica. Aqui, ela simplesmente diz: fazei tudo o que ele vos disser. E se fizermos o que ele... Se seguimos esse conselho dela... Aos pés da cruz, lá está também a mãe de Jesus. Aqui não é a hora de Jesus. Pois é, antecipada, não. Aqui não é a hora ainda de Jesus. Lá é a hora de Jesus. Enquanto não é a hora de Jesus, ainda que se antecipe a hora num sinal, não é a hora ainda, Maria não tem nada a fazer. Tudo o que ela pode dizer, escutem-no. Quando Jesus estiver na cruz, quando chegar a hora de Jesus, então Maria
assumirá um papel dentre os discípulos de Jesus. Mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe. Aquela que não tinha nenhuma função durante a vida de Jesus, passa a ter uma nova função com a hora, com a glorificação de Jesus. E acredito que esta seja uma mariologia equilibrada e que vai além de uma simples devoção, mas que também não chega a denegrir, não é, Nossa Senhora, como em geral diversas publicações protestantes buscam fazer. Não sei com que intuito e por que motivo, como se fosse uma glória para Jesus ter uma mãe desastrada. Me perdoe, mas eu sempre vejo que está no capítulo 3 do Gênesis, no versículo 15, porém ódio ante ti, a mulher, entre a tua descendência e a dela. Claro que ali em primeiro lugar trata-se de Eva, mas esse ódio ele vai se perdurar contra a descendência dela. E só que o texto ela. não fala diretamente de Nossa Senhora. Não, mas esse ódio parece que ele vai de geração em geração. Eu só encontro esse sentido. Eu expliquei aqui o texto. Nós também bebemos vinho, por sermos cristãos, e bebemos o melhor vinho. O milagre perde em historicidade, mas ganha em atualidade. A explicação está clara? Está claríssima. Eu penso que esse trecho aí, se fizéssemos um retiro de 5 dias, ainda seria pouco para explorá-lo, né? Assim, a miúde. Nós temos, vamos passar para um outro? Vamos. Nós temos aqui, no capítulo 6 de João... no mesmo Evangelho segundo João. Tem os sinóticos também trazem esse texto aqui. Mateus e Marcos também o trazem. A multiplicação? Não. Não? O que vem logo depois, Jesus caminha sobre as águas do mar. Certo. Leia a partir do versículo 16. Então, vamos lá. A partir do 16. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar. E subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera a encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: sou eu, não temais. Quiseram então recolhê-lo do barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Que dizer? Não consigo formar aí uma ideia agora, por hora. Jesus caminha sobre as águas do mar. Eu disse, a modo de prelúdio e introdução, Jesus nunca fez milagres para se pôr em mostra. Para evidenciar a si mesmo. Né? Nunca buscou algo espetacular para si. Aqui neste caso, havia necessidade de Jesus ir até a barca onde estavam os discípulos. Certamente ele teria que ir até a barca. Por que ele teria que ir até a barca? Para estar com os seus discípulos. Né? Mas ele precisava andar sobre as águas do mar para ir até a barca. Por que entra esse caminhar sobre as águas aí? Eu sempre desconfio de alguma mensagem maior
do que a letra. Quem é que tem o domínio sobre as águas? Bem, Deus. E isso está fortemente inculcado no Antigo Testamento, sobretudo no livro de Jó e nos Salmos. É Deus quem tem o domínio sobre as águas. É Deus quem tem o domínio sobre o mar. Passagem do Mar Vermelho. E sobre os seres que lá existem. É Deus e somente Deus. O mar é propriedade exclusiva de Deus. Os homens não têm nenhum poder sobre a fúria das águas. Somente Deus. Mas aqui, Jesus é visto caminhando sobre as águas. Com outras palavras, os poderes de Deus, o que é privativo de Deus, passa para Jesus. O que é privativo de Yahvé Deus, passa para Jesus de Nazaré. O que Deus faz, Jesus também faz. Não é esta aqui uma altíssima cristologia? Sim. E mais, quando Jesus chega perto dos discípulos, a barca, e todos têm medo, lhes diz, não tem mais, sou eu. É o famoso nome do divino. Êxodo. É o famoso nome de Deus. Ou seja, as qualidades, os atributos divinos passam todos para Jesus. Certo? Eu vejo aqui uma maneira de se fazer teologia, melhor, cristologia, narrando um texto. A isto se dá o nome de teologúmeno, uma história que veicula uma mensagem. O veículo da mensagem é que Jesus tem os plenos poderes de Deus. Altíssima cristologia, transmitida a nós em forma de conto, em forma de narração. O que faz Deus, faz Jesus de Nazaré também. E por isto mesmo, nós deixamos de lado o espetacular, que não convém a Jesus. Jesus nunca se mostrou e não havia necessidade disso, mas o texto diz, narrando uma história, quem ele é. E mais, quando ele entra na barca, quiseram recolher o barco, mas imediatamente o barco chegou. O barco não chegava. O barco não chegava. Sem a presença de Deus, o barco não ia para frente. Chegou Deus, o barco chegou imediatamente. Com Jesus, tudo se torna fácil. Sem Jesus, as coisas menores se tornam difíceis ou impossíveis. Está aí. Mais uma vez, non licet. Em relação à historicidade. Em relação à historicidade. Porém, uma teologia, uma cristologia fortíssima, narrada a modo de conto. Aqui bem claro, fica claro então, a divindade de Jesus, essa é a intenção de João. Mas isto foi a intenção do texto. Esta foi a intenção do texto. Mostrar que os poderes divinos passam para Jesus. Em Mateus ele fala, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra pelo meu Pai. Mas isso após a ressurreição. Eles querem mostrar que antes da ressurreição já era também, Jesus já era quem ele sempre foi. Muito bom. Bem, nós temos que encerrar o nosso programa. Que pena, no instante passa o tempo. Né? Passa o tempo rapidamente. Não é? Eu espero que você, telespectador, esteja se alimentando bem dessas páginas sagradas, né? E que possa, então, perseverar no amor de Deus, meditando a Sagrada Escritura. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.